Cantares capítulo 1, nós vamos ler apenas o verso 6. Diz assim o texto sagrado: Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. A vinha, porém, que me pertence, eu não cuidei. Bem, a depender da sua versão, vamos ler juntos, é só um versículo. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. A vinha, porém, que me pertence, eu não cuidei. Amém? Quero pedir toda a sua atenção. Esse não é um texto de fácil interpretação, então conto que o irmão não pisque nem respire, por favor. O que está acontecendo aqui? A teologia bíblica atribui 3 livros de autoria a Salomão. E cada um desses 3 livros delimita um momento especial da vida desse homem. O primeiro livro, em ordem cronológica, é o livro de Cantares. O livro de um jovem apaixonado, de um jovem com os seus hormônios à flor da pele, que olha para uma mulher e a deseja com todas as intenções do seu corpo. Como todo jovem apaixonado, um tanto quanto cafona, ele se dirige àquela mulher com uns elogios que eu já tentei com a minha esposa e não funcionou. No verso 9 ele diz: Tu és tão bela como as éguas que puxam a carruagem de Faraó. Vire para sua esposa e diz: Tu és formosa como uma égua, minha mulher. Brincadeira. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Versículo 9. O versículo 15 ele olha para a mulher amada e diz: Os teus olhos são como olhos de pomba. Que coisa extraordinária. Você já viu olho de pomba? Que miséria. E o seu cabelo como um rebanho de cabras, né? Eu já tentei isso com a Ana Paula e não funcionou. Você está me chamando de égua? Não, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Cantares 1:9. Tu és tão bela como as éguas que puxam a carruagem de Faraó. Então esse é o primeiro livro que cronologicamente ele escreve. Um jovem apaixonado, um jovem hormonal. Ele cresce, ele se transforma num rei, um rei sábio, e na sua maturidade ele escreve o segundo livro, Provérbios, o maior compêndio de sabedoria já escrito por um ser humano. A pessoa pode ser ateu, agnóstico, precisa se curvar ao fato de que Provérbios é a melhor literatura de sabedoria do mundo. Ainda para aqueles que não entendem o caráter revelacional das Escrituras Sagradas, concordam que o que está escrito em Provérbios é um manual pleno de sabedoria e de prosperidade. Ele cresce um pouco mais e ele se torna senil, idoso. E na sua senilidade, ele escreve o seu terceiro e último livro, Eclesiastes, o Pregador. Um livro ácido, um livro de leitura, alguns diriam pessimista, mas nós precisamos entender Eclesiastes como um mapa de um homem que trilhou todos os caminhos que o dinheiro e o sucesso podem fazer um homem trilhar e chegou a uma conclusão: que tudo é vaidade, que tudo é névoa, que tudo é grão de areia espalhado pelo vento. Por isso que alguns dizem ser um livro pessimista. Mas é uma espécie de GPS invertido. Salomão está dizendo assim: eu já andei por esse caminho, não vá por ele. Eu já peguei essa rota, não pegue essa rota. Eu fui rico, milionário, o homem mais rico do meu tempo, tive tantas quantas mulheres eu quis, maximizei todos os meus prazeres, e depois de andar por todos esses caminhos, eu estou escrevendo um livro para dizer: você não precisa andar por eles para ser feliz. Bem, então o livro da sua mocidade, Cantares, o livro da sua maturidade, Provérbios, e o livro da sua senilidade, Eclesiastes. Eu quero então hoje sustentar uma tese com vocês, que muito da sabedoria de Salomão está nesse diálogo inicial com a mulher amada. Eu disse a vocês
que a Bíblia não caiu do céu encadernada em capa preta e dividida em capítulos e versículos. Os capítulos são divididos no século XII e os versículos por volta do século XVI. Então, aquilo que nós estamos lendo, que hoje para nós é Cantares 1:6, é no tempo em que foi escrito o primeiro parágrafo. Nós estamos diante do primeiro parágrafo da primeira literatura produzida por Salomão. Parágrafo inicial. E esse parágrafo inicial é uma conversa, é um diálogo do Salomão com a mulher que ele deseja, com Salomão com a mulher amada. O que está acontecendo aqui? Ele está apaixonado. E uma pessoa vigorosamente apaixonada não consegue disfarçar no seu olhar a paixão. Então ele está olhando para aquela moça, absolutamente seduzido pela pele dela. É uma morena, uma bela morena, uma mulher morena muito bonita. E o Salomão fixa os seus olhos na pele daquela mulher e, como um bobo alegre, baba. Ele está seduzido, está apaixonado. Ele quer aquela mulher, ele quer tocar aquela pele, ele precisa daquela pele. Os olhos de Salomão denunciam o seu desejo, seu caráter visceral, a sua paixão hormonal. E quando essa mulher percebe o olhar de Salomão, ela diz no verso 6 para mim, uma das maiores lições que esse homem já recebeu. Ela olha para ele e diz assim: não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. A vinha, porém, que me pertence, eu não cuidei. Sabe o que ela está ensinando para ele? O que existe debaixo da pele que ele deseja. O que existe debaixo da pele que o seduz. É como se ela dissesse assim: Salomão, essa pele que te seduz, essa pele que você deseja tem uma história. Eu não sou morena por férias em Cancún. Eu não sou morena de bronzeamento artificial. Eu sou morena porque o sol me queimou. Eu sou morena porque os filhos de minha mãe se indignaram contra mim. Eu sou morena porque eles me obrigaram a fazer um trabalho acima das minhas forças. Então, essa pele que te seduz tem uma história. Essa pele que te seduz tem um legado de dor. Para você é muito fácil desejar a minha pele. Eu quero te contar, Salomão, por que a minha pele é morena. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Essa mulher tem 3 crises atrás da pele. Primeira crise, repare comigo, só tem um verso. Ela tem uma crise familiar. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim. O que são filhos de minha mãe? Mas ela não chama de irmãos. Filhos de minha mãe são meus irmãos, mas ela não os chama de irmãos, ela chama de filhos de minha mãe. Os meus irmãos se indignaram contra mim. A minha pele é morena por conta de uma disfuncionalidade familiar. Os meus irmãos, ao invés de me protegerem, eles me obrigaram a fazer um trabalho acima das minhas forças. Os meus irmãos, ao invés de me protegerem, eles me humilharam. Os meus irmãos, ao invés de me protegerem, me invejarem. Os meus irmãos, ao invés de me protegerem, se indignaram contra mim. Então, atrás dessa pele que você deseja, há uma crise familiar. Bem, e esse para mim é um dos grandes mistérios do casamento. Eu experimentei isso na minha própria pele. Você tem uma história familiar e você casa com uma outra pessoa que tem uma outra história familiar. E você coloca 2 histórias familiares díspares, distintas, debaixo de um mesmo teto, na profunda expectativa de que funcione. Uma história atrás da pele da mulher, uma história atrás da pele do homem. Histórias diferentes,
contextos familiares diferentes. Quantas foram as pessoas que na minha caminhada como pastor tinham dificuldade de chamar Deus de pai, porque tiveram péssimos pais, porque ao invés de receberem carinho e proteção de seus pais, receberam abusos, receberam omissões. E que quando se convertem a Jesus e ouvem o pastor pregar que Deus é pai, não conseguem entender, porque a figura de pai que está atrás da pele dessa pessoa é uma figura de assombro, é uma figura de abuso, é uma figura disfuncional. E aí eu digo para essa pessoa que Deus é pai, ela diz, então eu não quero esse Deus, porque se Deus é pai, eu não sei o que é. E aí você tem que ir construindo, você tem que ir visitando aquilo que se passa por trás da pele, porque não tem gabarito na vida, não tem uma equação lógica na vida. As equações da vida não fecham, não são exatas. A vida não é uma ciência exata. E aí você põe uma pessoa que de trás da pele dela tem abuso de um pai, você coloca ela na mesma casa de uma pessoa que atrás da pele dela teve um pai maravilhoso. Aí como é que você vai enxergar isso? Como é que nós vamos exercer isso? Eu conheci pessoas, homens, que não quiseram ser pais, não por uma infertilidade genética ou do corpo, por qualquer razão que seja, não quiseram ser pais porque tiveram péssimos pais e chegaram à conclusão de que eles não têm condições de criar um filho. Eu discordo disso, eu não creio assim. Mas eu não sou tutor e nem censor do mundo. Eles simplesmente não quiseram ter filhos porque tiveram péssimos pais. E acabaram se casando com mulheres cujo sonho da vida é ser mãe. Porque tiveram ótimas mães. Mas eu também conheço gente que teve péssimo pai e que fez questão de ter filhos para fazer diferente. Eu conheço gente que veio de famílias absolutamente disfuncionais e que fez questão de ter filhos para mostrar como um filho pode ter um pai que eu não tive. No caso dessas pessoas, eu tive um pai maravilhoso. Bem, atrás da pele de um ser humano tem as suas crises familiares, tem as suas dores, tem os seus dilemas. Você conhece várias histórias como essa que eu vou contar, e essa é de gente próxima à minha família. Tem uma pessoa que eu amo muito, que todas as vezes que vai comer ovo cozido, frito, precisa comer 2. E não por fome de comer 2, mas porque na infância tinha que dividir um ovo com 4 irmãos. E hoje, para sentir-se validada, para sentir-se em choque de dignidade e brio, precisa comer 2 ovos. Para lembrar da superação. Atrás da pele de uma pessoa tem uma história familiar. Essa mulher está olhando para o Salomão e dizendo assim, Salomão, essa pele que você deseja é porque os meus irmãos me obrigaram a ficar debaixo do sol escaldante. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim. Segunda crise dessa mulher, uma crise vocacional. E me puseram por guarda das vinhas. E me puseram por guarda das vinhas. O que é isso? Nós estamos aqui nessa altura do livro de Cantares, numa cultura eminentemente agrícola. Então a agricultura dominava a economia daquele tempo. O texto nos leva a interpretar que essa mulher pertence a uma família que tem posses, porque essa família tem vinhas. Os pais têm vinhas e cada um dos irmãos também tem as suas vinhas. Mas naquela cultura, naquele tempo da história, a função de guardar as vinhas era uma função exclusiva dos homens. Homens guardavam as vinhas. Só que o que diz o texto? Que os filhos de minha mãe me puseram por guarda das vinhas. Em outras palavras, os filhos de minha mãe me obrigaram a exercer algo que não é a minha vocação.
Os filhos de minha mãe me obrigaram a exercer algo que não é a minha vocação. Eles foram para a rede descansar e eu vim cuidar de vinhas. Imagine a tortura que foi para essa moça. Ela não foi programada, ela não foi vocacionada, ela não foi criada para cuidar de vinhas. E aí ela tem que ficar lá, cultura agrícola, não havia policiamento público, então cada dono de vinha que cuide da sua vinha, ela tem que ficar lá para proteger a vinha do lobo, para proteger a vinha do salteador, para proteger a vinha do bandido. Essa era uma tarefa do homem. Então estava ela lá, dia e noite, debaixo do sol escaldante, protegendo a vinha. Ela não nasceu para fazer isso. Ela tem uma crise familiar, mas ela tem uma crise vocacional. E esse é o mundo que a gente vive. Você sonha em fazer uma faculdade, mas não conseguiu passar. Aí foi fazer a que deu. E é isso. E é isso. Não estamos falando de certo e errado. Nós estamos falando da vida como ela é. Você tem um sonho, mas você não nasceu numa família capaz de bancar o seu sonho. Você não conseguiu concluir o seu sonho. Você não fez o que quis, você fez o que deu para fazer. Porque entre fazer o que quer e morrer de fome, e fazer o que deu para fazer e ter dignidade, a gente faz o que dá para fazer e sobrevive. Essa é a vida. E aí atrás da nossa pele vão se acumulando as nossas frustrações de não conseguir ser aquilo que gostaria de ser, mas ter que ser aquilo que deu para ser. É a vida. É a vida. Quero ser médico. A depender da realidade da sua família é difícil em várias circunstâncias. É difícil, porque se for na particular é um rim. E se for na pública o curso é integral, você não pode trabalhar. Então você não tem que pagar mensalidade, mas você tem que comer, não tem quem pague sua comida. Aí o sonho vai por água abaixo. É a vida. Eu estou pessimista igual o Salomão hoje, né? É a vida, mas assim, não é uma questão de escolha, é uma questão de que atrás da pele de um ser humano tem histórias que só o ser humano sabe. Crises. Você quer um curso, você acaba fazendo outro. Aí você vai viver a sua vida inteira pensando no que seria se você fizesse o que quis. Então essa mulher tem uma crise vocacional. O que ela faz dia e noite não é o que Deus a criou para fazer. Isso não se trata de machismo, não se trata de misoginia, nada disso. Se trata da vida como ela é. Naquele tempo os homens guarneciam as vinhas. Ela não foi formatada para guarnecer vinha. Ela foi compelida, obrigada, constrangida, coagida pelos seus irmãos. Ela tem uma crise familiar e ela tem uma crise vocacional. Como todo mundo tem. Todo mundo. Eu tenho uma prima. Ela saiu do ensino médio. E ela passou em 2 federais de medicina de primeira. Pensa no assombro que foi na família. A miserável. Não fez cursinho, fez nada. Passou. Ela foi fazer medicina. Todo mundo feliz, vai mudar a história da família. Fez 1 ano, fez 2 anos. No 2º ano, indo para o 3º, ela chega numa conclusão. Não nasci para isso. Ela reúne a família fala, você nasceu para quê? Ela foi fazer design de não sei o que na PUC. Aí isso anda na família. Primeiro porque o design de não sei o que era pago e a medicina era de grátis. Segundo porque na retórica social, ser médico é prateleira de cima, ser design de não sei o que está fora da prateleira. Na retórica social, tá? Na retórica social, não estou dizendo que é isso. E aí eles me chamam, pastor da família, vai botar juízo na cabeça da sua prima. Eu fui. Minha filha, você tem noção que Deus te deu o privilégio de passar no que metade desse mundo quer passar e não consegue? Você vê a dificuldade que os seus pais lutam, você vai mudar a vida da sua família. Você vai mudar a vida, você vai mudar a história da sua casa. Você vai mudar a história da sua vida. Pelo amor de Deus, meu filho, põe um juízo na sua cabeça. Aí ele olhou para mim e falou, me admira muito você, que é pastor.
O que você está dizendo para mim é que eu tenho que fazer algo que eu não sei, que eu sei que não é a minha vocação, só porque é vantajoso. Você está dizendo para mim que eu tenho que fazer algo que eu sei que eu não nasci para fazer, só porque é vantajoso. Você está dizendo para mim que o projeto de Deus na minha vida é que eu viva o resto dela fazendo o que eu não gosto, só porque tem vantagem. Estou dizendo, prima, calma, eu já ia chegar lá. É porque, por enquanto, eu estava fazendo só um preâmbulo, a irmã é precoce, né? Eu já ia chegar nesse ponto. Por enquanto, eu quero dizer que a melhor coisa que você vai fazer na sua vida é design de não sei o quê, porque é maravilhoso, né? Você não deixa nem eu terminar de falar. Pois bem, minha prima foi fazer o design lá. Abriu uma empresa, está super feliz da vida, vendendo as joias dela. Não é uma milionária, mas é feliz. Casou-se com um menino de ouro, fui no casamento deles. Talvez nunca vá ganhar o que se ganha fazendo plantão todos os dias. Mas ela está feliz, porque ela encontrou a vocação dela. E aí, pastor, tempos depois, uma ovelhinha minha, de 90 anos, passa mal de madrugada, ela é sozinha, me ligou, de madrugada, 2 da manhã, pastor, me leva no hospital. Falei, levo. Saiu de casa 2 da manhã e vou levar a minha irmãzinha no hospital, 90 e poucos anos. Chego no hospital, prioridade e tal, tem um médico lá. Aí, as pessoas mais idosas, elas, via de regra, gostam de explicar as coisas com muito detalhe. Ela estava com a dor e falou, doutor, eu nasci prematura, naquela época, né, não tinha muito recurso, né, aí tem negócio lá da espinhela caída, e não sei o que, e foi, tal. Eu sei que o médico deu um berro. Eu não quero saber da sua vida, aqui o negócio é o seguinte, você diz o que sente e eu passo o remédio, cala a boca. Com perdão da expressão, estou apenas repetindo. Eu me indignei. Eu falei assim, meu senhor, o senhor não tem condição de atender essa senhora não, ela não é um bicho não, com licença. Tirei ela e fomos, e ela, né, o impacto emocional de uma discordialidade dessa monta. Fui para o gabinete médico ao lado, tinha lá uma médica, jovenzinha. Ela entrou, a médica não sabia de nada que aconteceu no outro consultório. A minha ovelha senta, aquela moça de olhos verdes, olha para ela e diz assim, boa madrugada, isso já era 3 e pouca da manhã nesse momento. O que eu posso fazer para aliviar a sua dor? O que eu posso fazer para aliviar a sua dor? Sabe o que tinha naquela sala? Uma moça com vocação. Sabe o que tinha na outra sala? Um estelionatário da saúde. Essa história se repete todos os dias. A retórica social do que é sucesso é tão latente na TV, na rede social, no mundo do exibicionismo, que nós estamos formatando gente para ter sucesso e ser infeliz. Porque nós elegemos 3 ou 4 profissões, 3 ou 4 iniciativas que só vai encontrar felicidade quem as tiver. E nós vamos criando um mundo em que as pessoas fazem o que fazem, não porque foram vocacionadas a fazê-lo, mas porque querem encontrar vantagem. Minha prima é feliz. Eu fico imaginando se ela se forma médica, todo mundo ia ficar feliz, menos ela. Por um momento, com a decisão dela, ninguém ficou feliz. Mas ela ficou. Atrás da pele dessa moça tem uma crise vocacional. Ela não faz o que foi feita para fazer. Terceira crise dessa mulher. Uma crise de autocuidado. Olha como ela termina. A vinha, porém, que me pertence, eu não cuidei. A vinha, porém, que me pertence, eu não cuidei. Olha, Salomão, essa pele que você deseja, não é uma pele morena, bonita, de vida fácil. Essa pele que você deseja é morena desse jeito, porque eu tenho problema familiar,
porque os meus irmãos abusaram psicologicamente de mim, porque eles me colocaram para fazer algo que eu não nasci para fazer, e o pior de tudo, eu guardei as vinhas dele e a minha vinha ficou desguarnecida. A terceira crise dessa mulher é uma crise de autocuidado. Ela cuidou da vinha de todo mundo e ela esqueceu da própria vinha. É bonito dizer, dá aplausos do auditório dizer, parece piedoso dizer, que o mais importante na vida de um crente é o outro. Que necessariamente o caminho do discipulado cristão é anular-se em favor do outro. É bonito isso. É piedoso isso. Eu lembro de Jesus falando que nós deveríamos amar o próximo igual nós amamos a nós mesmos. Quem não consegue se amar não está pronto para amar ninguém. Quem não consegue se cuidar não está pronto para cuidar de ninguém. Ela está dizendo assim, eu fui cuidar das vinhas dos meus irmãos, e sabe o que aconteceu com a minha? Ficou abandonada. Conhece gente assim? Que cuida de todo mundo, mas esqueceu de cuidar de si. Que cuida de todo mundo, mas não sabe o que é cuidar de si. Parece piedoso, parece generoso, parece muito agradável. Eu não vejo Deus ter prazer em ver gente que se auto-sabota. Gente que não sabe cuidar de si mesmo. Assim, uma das partes mais difíceis de pastorear, pastor Luciano, é quando as pessoas terceirizam para nós as suas decisões. O que eu devo decidir, pastor? E eu nunca me esqueço quando recebi uma senhora da nossa igreja muito amada, muito querida. Nossa igreja tem uma clínica. No início do meu ministério, nós pegamos todos os profissionais da igreja e inauguramos uma clínica, é uma clínica mesmo. Dentista, médico, salão de beleza, fisioterapia, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, tudo de graça para a população carente da nossa cidade. Nosso consultório odontológico é lindo, é padrão particular, então tem fila, muita gente corre atrás. E aí eu recebi essa senhora, desesperada, pedindo que os nossos dentistas olhassem o dente dela. Até aí tudo bem, qual era o problema? O problema é que eu conheço aquela senhora, eu sei onde ela mora. Ela é uma funcionária pública federal de alto escalão aposentada. Ela tem uma aposentadoria que representa a camada 5% da população brasileira. Ela é avantajada financeiramente. Eu falei, o que está acontecendo aqui? É lógico que eu não ia negar socorro a ela, mas eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu falei, minha senhora, claro que nós vamos marcar o dentista. Aliás, todos os insumos da nossa clínica são com dinheiro dos dízimos, a senhora contribui aqui. Mas me conta, o que está acontecendo? Do alto escalão federal do judiciário aposentado. O que está acontecendo? Está acontecendo que ela tem 3 filhos e paga o aluguel dos 3. Ela tem 7 consignados que os seus filhos pegaram no nome dela. 7, naquele tempo, né? Estou contando a história do tempo. 7 consignados no contra-cheque dela. Paga o aluguel de 3 filhos. A última é que ela está vendendo a casa dela. Né? E os filhos pediram o adiantamento da legítima, pediram o adiantamento da herança deles. E o pior não é isso, o pior é que ela vai dar. Já deve até ter dado, na moeda de hoje, já deve até ter dado. Eu acredito muito na generosidade. Eu vivo isso. Eu acredito muito no altruísmo. Eu acredito muito no negar-se a si mesmo, mas eu não consigo entender que o plano de Deus é que uma senhora que lutou a vida toda para ter dignidade, que venceu a pobreza, que numa época em que o acesso das mulheres à universidade era difícil, ela teve acesso à universidade. Numa época que era raro na sociedade uma mulher ascender ao cargo que ela ascendeu, ela ascende ao cargo que ela ascendeu. Eu tenho dificuldade de acreditar que o plano de Deus para a vida dela é depender de um favor, porque o dente está doendo.
enquanto os seus filhos dilapidam o salário que ela ganha. Eu tenho dificuldade de entender que esse seja o plano de Deus para a vida dela. É a crise do autocuidado. É a crise do autocuidado. Cuidei das vinhas de todo mundo. A vinha, porém, que me pertence, eu não cuidei. Acredite se quiser, isso tem sido uma rotina, irmãos. Uma senhora me procura. A igreja precisa ajudar o meu filho. Eu digo, pois não. Acorda meio-dia. Vai para a geladeira, vai para o sofá, fica no videogame. Só pede comida. Vira a madrugada em claro, no outro dia acorda 2 horas da tarde. Eu falei, minha senhora, a nossa igreja tem um excelente trabalho com novas gerações. Amanhã a liderança dos adolescentes da juventude vai estar na sua porta. Ela falou, que adolescente de juventude? Meu filho tem quase 40 anos, pastor. Eu não consigo entender que o plano de Deus para um ser humano seja uma subserviência existencial que compactue com a leniência de quem não quer viver. Não acredito nisso. Me desculpem. Eu acredito que Deus quer que a gente se cuide. Eu não acredito que Deus queira que a gente faça assim, primeiro eu, depois os outros. Não acredito nisso não. Eu não acredito que Deus nos queira egocêntricos, egoístas, ensimesmados. Eu não acredito que Deus nos queira primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois os outros. Não acredito nisso. Mas eu acredito que Deus quer que a gente se cuide. Até porque para cuidar dos outros a gente precisa estar bem. Atrás da pele dessa mulher tem uma crise de autocuidado. Ela não sabe o que é se cuidar. Bem, agora eu fico pensando no Salomão. Não elogio mais. Não está mais ninguém aqui, quem te quer. Não, essa foi a lição mais preciosa que esse homem tem no início da sua vida. Isso está no primeiro parágrafo do primeiro dos seus 3 livros. Ele aprendendo que existe muita história atrás da pele de alguém. Que existe muita história atrás da pele de um indivíduo. Dores, traumas, doenças, crises. O dilema de cuidar. Cuidei do meu pai morreu atrofiado nos meus braços. Já dormi em corredor de hospital absolutamente sem recurso, vendo meu pai definhar. Eu sei o que é cuidar de alguém, e cuidar custa. É lindo o testemunho da resiliência, é lindo, mas tem preço. Em algum momento nós precisamos equacionar a nossa mente para que não caiam os dois juntos. Você precisa se cuidar para cuidar dos outros. Você não pode ser como uma esponja, absorvendo os problemas de todo mundo e esquecendo que você é um ser humano. Na vida real, às vezes você não faz o que sonhou fazer, mas glória a Deus, você está vivo. Amém. Você não fez o curso que você queria, glória a Deus, você está vivo. Cada um tem a sua vocação. Tem mulheres na ciência cuja vocação foi inventar antídotos de doença. A vocação da mãe de John Wesley foi ser mãe de John Wesley. Essa foi a contribuição dela no mundo. Ela gerou e cuidou do John Wesley. Essa é a vocação dela. Outras inventaram fórmulas químicas. Cada um tem a sua vocação. Não é melhor quem está em casa e pior quem está profissionalmente ativo. Não é isso. É aprender a cuidar de si mesmo. Eu me lembro quando a minha esposa chegou lá em casa, dizendo que Deus tinha dito para ela, que era para ela sair do consultório, porque Deus ia, as palavras da minha esposa, soprar um vento do nosso ministério, e que ela deveria se dedicar à nossa casa e aos filhos. Ela tinha 20 e poucos anos, vivendo num mundo em que a mulher que decide fazer isso é vista como uma imbecil. Nós estamos aqui num retiro, não tem pudores. Eu falei, amor, você tem certeza? Falou, tenho, foi Deus que falou comigo. Falei, você sabe que eu não estou te pedindo isso, né? Acho maravilhoso você trabalhar, você é dentista, você sonhou com esse curso.
Ele falou, sim, sonhei. Mas Deus está me fazendo de sonhar. Eu quero ficar, é isso, Deus falou comigo. Amor, mas você sabe o que as suas amigas vão dizer, né? Ele falou, eu sei, mas Deus falou comigo. Eu falei, tá bom. Aí eu estava insistindo muito, porque primeiro, eu sou piedosíssimo. Segundo, porque eu tinha acabado de comprar um apartamento e ela ganhava uma nota boa. Né? Então assim, tinha várias razões para eu estar insistindo muito, porque eu sou um ser humano muito piedoso. Né? Eu sou um crente como poucos que eu conheço. Né? Então eu estava ali querendo entender se era a vontade de Deus mesmo. Né? Meu amor, mas foi Deus que disse? Você sabe que não tem problema, né? A gente está no século 21, né, meu amor? Não, meu amor, Deus que disse. Eu falei, então tá bom, quando Deus diz, Ele paga a conta. Minha esposa é absolutamente feliz. Assim como outras esposas são absolutamente felizes nos consultórios. Não tem gabarito, irmão, cada um tem a sua vocação. Cada um tem o seu desenho. Cada um tem um propósito específico de Deus. O propósito geral de Deus é o mesmo para todo mundo, mas o propósito específico, Deus tem uma vida desenhada para cada um. Eu não estou falando de certo e errado, eu estou falando do que Deus vocacionou você para fazer. A minha esposa em casa. E aqui com toda a liberdade do mundo, hoje nós resolvemos aquele apartamento, já arrumamos outro. Hoje a gente mora num lugar absolutamente incompatível com a minha vida, um presente que Deus deu, mas ainda que eu morasse numa palafita, a minha esposa sorri e está feliz, ela é a mãe do José. Simples assim. Eu não estou falando de certo e errado. Eu quero que as senhoras tenham as melhores posições na vida e no mercado, e os senhores também. Lógico. O mundo tem as suas reservas intelectuais. Talvez se algum homem chegar em casa e disser para sua esposa concursada, meu amor, Deus falou comigo. Eu vou ficar em casa. Talvez a retórica social seja outra. O mundo é mundo, eu não estou aqui como juiz de valor de nada. Eu estou aqui dizendo para você que cada um tem a sua vocação. E essa mulher estava vivendo a vocação que não era dela, e isso a feria. Bem, se você entendeu o texto até aqui, você está aprendendo que existem muitas coisas por trás da pele de alguém. Salomão, essa pele morena que você deseja, tem uma história. Se você quer ter prazer com a minha pele, você vai precisar aceitar a história que está atrás dela. Se você quer ter prazer com a minha pele, você precisa aceitar a história que está aí atrás dela. A pele murcha com o tempo. A pele de todo mundo murcha com o tempo. À medida que o eros desce, o filéu tem que crescer. Ninguém casa com um pedaço de carne. Você casa com a pele e com a alma. Deixará o homem, pai e mãe, iniciar sua esposa e serão uma só carne? A Bíblia não tem tripartição de competências existenciais, é uma só carne e é entrelaçamento, não é só de corpo, é de espírito, é de alma, é um no outro, literalmente. E a minha oração todos os dias é que eu consiga entender o que está atrás da pele da minha esposa e ela consiga entender o que está atrás da minha pele. Quando José espirra, meu coração acelera. Ela fica tranquila. Ela nunca precisou levar o pai num hospital. O meu morreu nos meus braços. Atrás da minha pele, o hospital é diferente do que atrás na pele dela. É simples. Quando eu vou no restaurante e faço um pedido exagerado, que ela diz, isso é desperdício, ela nunca passou restrição alimentar. Eu já. A gente fica exagerado. A gente pede mais do que deve pedir. Atrás da pele da gente tem histórias, e mais histórias, e mais histórias, e mais histórias. O que me deixa em crise, pastor,
é gente que está casada há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Conhece cada centímetro da pele do outro, mas não sabe nada do que está atrás da pele. Deus não criou o casamento para você casar com um pedaço de carne. Você casou com gente. Gente que tem trauma, gente que tem virtudes e defeitos, gente que tem venturas e desventuras, gente que tem medos de todos os tipos. Bem, vamos concluir. Já tem gente chorando demais. Versículo 7, para a gente fechar com um choque de otimismo. Agora parece que essa mulher alivia um pouco para o Salomão. Conhece aquele morde e assopra? Agora no verso 7 ela se derrete. Dize, ó amado da minha alma, onde fazes repousar o teu rebanho ao meio-dia, para que eu não me confunda com os rebanhos dos teus companheiros. Sabe o que ela está dizendo aqui, traduzindo para o bom português? Sou tua. Você no bom português, linguagem de hoje? Me fala aí, onde é que você vai estar meio-dia? Eu vou chegar lá. Eu pensei, meio-dia? Meio-dia. Estou indo lá. Porque se você aprender o que está debaixo da minha pele, você ganha um direito sobre a minha pele. Estou indo. E essa para mim, pastor, é uma das lições mais preciosas que despertaram sabedoria em Salomão. Existe muita coisa além da pele. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a fazer o exame mais difícil que existe, que é o autoexame. E que nos ajude a entender que Ele não botou um pedaço de carne do nosso lado. Tem alma ali. Tem sentimento ali. Tem cuidado ali. Tem necessidades ali. Que o Espírito Santo confirme essa palavra no seu coração.